Olá, estamos realmente iniciando a web rádio pela live. E peraí que já deu retorno aqui, preciso desligar o retorno. Caramba, que coisa. Só um segundo, falha técnica. Mas continuamos. Boa tarde a você que está nos vendo pela web rádio Dimensão. Boa tarde a todos. Eu estou tentando ligar aqui para poder responder todas as mensagens de vocês. Tenham todos uma ótima tarde. E assim vai. Muito bem. Hoje resolvemos deixar um tema muito polêmico para poder estar aqui com você batendo um papo. Como é de costume, todas as quintas-feiras entramos aqui para trazer um conteúdo, trazer alguma coisa que possa acrescentar na sua vida. E hoje nós vamos falar a respeito de críticas. Eu estava conversando com a Fabiana e você até que você falou que você estava lendo um negócio interessante, né, a respeito de críticas. E resolvemos colocar esse tema, porque uma das coisas que mais nós escutamos, eu escuto, você deve escutar bastante, são críticas. E algumas pessoas são mais sensíveis do que as outras a respeito disso. Até mesmo as pessoas, quando vem uma crítica e te pega muito forte, é necessário você buscar estar trabalhando, porque aquilo que vem de fora não deveria jamais alterar o seu estado interno. Mesmo que altere um pouquinho, se altera muito ou um pouquinho, está alterando. Porque a crítica, nós vamos conversar o que é a crítica realmente. Agora tem pessoas que falam, não, eu gosto de criticar, mas a crítica construtiva. Crítica construtiva, isso é uma coisa que sempre machucou um pouco meus ouvidos. Dói. Porque crítica é crítica, você quer dar um feedback é uma coisa, crítica é outra. E vem bem dentro daquilo que você estava falando agora há pouco, né, Fábio? Feedback também, dependendo do que você traz como feedback. O que é feedback, o que é crítica? Porque traz assim, eu vou só te dar um feedback. Que só porque a palavra feedback é algo positivo, então você tem que aceitar só porque é um feedback, não é uma crítica. Isso não é verdadeiro. Qual é a ideia de crítica? Qual é a ideia de feedback? Boa tarde para vocês, gente. Hoje nós atrasamos um pouquinho, eu tô com a visão um pouquinho turva, e até brinquei com o Carlos que acho que é bom a gente falar sobre esse tema hoje, porque quando a gente não enxerga direito as coisas, enxerga de uma outra maneira, você abre possibilidades para novas alternativas, novas maneiras de conseguir realizar aquilo que você precisava realizar, sem ser do mesmo jeito que você sempre esteve acostumado a fazer. Quer dizer, a sua vida, o seu mundo hoje está embaçado. Tá esquisito. Esquisito? Embaçado. Não é embaçado, é esquisito. Porque a luz tá me incomodando. Eu tô nas trevas. Eu preciso ficar nas trevas hoje. O que você passou? Você fez o que no mesmo? Brincadeira. Eu dilatei a pupila, né? Então tá... Não, mas bem. É muito legal, né? Porque fica muito brilhante. Fica diferente. Fica mais sensível. Aquilo que a gente tá habituado muda. E o que isso tem a ver, né, Fabiana? O que você tá falando aí do que você foi ao médico? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com crítica? O fato de eu ter tido insight de que a maneira como eu estou precisando entrar no mundo, estar no mundo, ver o mundo e reagir ao mundo é diferente por um estado meu, que supostamente poderia ser uma falha, eu não estar enxergando nitidamente. E aí como que eu olho isso? Eu posso olhar isso como uma falha ou isso como uma nova maneira de agir e pensar e fazer. E o que isso tem realmente a ver com crítica? Quando você acha que está criticando o outro ou a si, isso quer dizer que implicitamente você está fazendo um julgamento. E toda pessoa que ela é julgada, ela se sente acusada de algo. E quando você é acusado de algo, qual é a sua primeira reação? Se proteger. Sua primeira reação é se justificar. A reação é fazer com que aquela agressão, porque o julgamento te
faz com que você está errado, você é culpado, você fez algo que não é aceito. Isso gera a sensação de agressão muitas vezes, na maioria das vezes, se não todas as vezes. E nós acabamos nos justificando e criando desculpas para lidar com aquela crítica. E mesmo que você fala assim, ah não, mas eu recebi aquela crítica, repensei sobre aquilo, no fundinho, você xingou aquela pessoa umas 4 vezes antes de repensar sobre o seu comportamento. Posso interromper o seu, Claro. seu raciocínio? Aí você falou, tem várias coisas para a gente conversar sobre tudo que você falou. Há vários itens. O primeiro deles, quando você critica, você está julgando. Isso é vero. Por isso que eu falei, a crítica construtiva é um julgamento construtivo entre o feedback positivo que você pode dar para uma pessoa. E um julgamento construtivo é uma coisa complicada. Entretanto, quando existe essa crítica, esse julgamento, a pessoa que está sendo julgada, que está sendo criticada, tem aí 2 opções. Se ela realmente é culpada por aquilo que aquele um comportamento, ou uma atitude, ou algo que ela fez, ou falou, normalmente não vai ter aquela sensação, porque ela está sendo culpada. Ninguém gosta de ser acuado. Porém, ela não tem muito o que reclamar, porque realmente ela se sentiu culpada. Ela deve estar sendo culpada. Agora, culpada é quando nós criticamos e a pessoa, estamos culpando alguém, estamos julgando alguém. Nós estamos julgando sobre os nossos olhos. Porque aos olhos da outra pessoa nem sempre ela está errada. É aquele negócio, existe o certo, existe o errado. Existem resultados adequados e resultados inadequados. Existe um mundo, cada um tem a sua maneira de ver o mundo, existe a sua maneira de agir, cada um tem aquilo de como cresceu, tem os seus hábitos. Por exemplo, vou dar um exemplo básico, uma pessoa que gosta de, ao tomar banho, pendurar a toalha na porta. Ela cresceu com a mãe ensinando, o pai ensinando, o certo é pendurar no trinco da porta. Aí, de repente, casa. Ou o homem ou a mulher foi criado de maneira diferente, que a toalha não deve ser pendurada na porta, jamais. Deve ser pendurada no lugar de toalha. Pronto. Já começou momentos para que um critique o outro, ou pelo menos um vai ser mais criticado, o outro vai se silenciar, ou irão entrar em conflito. Quem está errado? Quem está certo? Quem é que tem a razão? Então, quando você fala em crítica e a pessoa se sente acuada, claro, se de repente aquilo que eu fiz a minha vida inteira é algo que para mim é o meu jeito de ser e é o certo, e de repente vem uma crítica sobre aquilo, eu vou buscar justificar ou vou ficar realmente me sentindo mal. Carlos, eu vou te interromper porque eu estava lendo um livro e o autor escreve depoimentos de assassinos dos Estados Unidos. E neste livro ele diz que nos depoimentos, mesmo os assassinos sendo condenados, criticados com seus atos violentos, eles acreditam mesmo assim que ainda estavam agindo certo. A crítica leva você a fazer com que você acredite que aquele seu comportamento se tornou correto. Às vezes você justifica tanto que você passa a acreditar que aquilo realmente é verdadeiro, mesmo que o seu comportamento não seja adequado dentro de uma cultura ou dentro das regras de um local de trabalho, ou dentro das regras familiares, ou dentro da moral e da ética dentro de uma sociedade em que você convive. Eu peguei aqui, só para a gente deixar muito claro a diferença entre crítica e feedback. São coisas diferentes que se confundem e que, de uma certa maneira, têm o mesmo propósito. A crítica, tanto quanto o feedback, tem o propósito de rever fatos ou ações que foram realizadas. Então, por exemplo, se eu vou fazer a crítica sobre um livro, eu vou experimentar, vivenciar aquele livro, vou ler, vou ver qual a sensação que ele me traz, qual o aprendizado que eu tenho com aquele livro, e aí eu vou dar a minha opinião sobre aquele livro. De acordo com qual? A minha experiência. Aquilo que eu imaginei dentro da minha experiência de vida. Seus critérios.
os meus critérios. Isso é o feedback também. Você dar um retorno, feedback é um retorno daquilo que você experimentou e vivenciou. Certo? Então, na verdade, supostamente, os dois têm a mesma ideia. Porém, qual é a diferença da crítica? Olha lá. A crítica é uma análise de avaliação. Não é um retorno só. Você tem a ideia de avaliar. E a avaliação está ligada com a ação de julgar. Submeter aquele livro, ou aquela pessoa, ou aquele comportamento, aquela fala, aquele gesto a um julgamento de acordo com a moral, com a ética ou com as suas experiências vividas, que não necessariamente sejam as reais dentro daquela sociedade, daquele contexto, daquele momento. Vamos pegar um exemplo... Eu vou dar um exemplo que eu vivi. Determinada vez eu estava em um lugar e eu vi uma pessoa criticando um policial porque estava agindo de forma mais bruta com uma pessoa, um drogado que estava na rua. E ela criticou, que absurdo, e os direitos humanos, e não sei o que, e não sei o que lá. E foi aquele escândalo, e eu só virei para ela e falei assim, deixa eu só te perguntar uma coisa. Aquele drogado acabou de violentar uma menina. Ele tem o direito de fazer aquilo com aquela menina? Então ele pode, né? Vamos ver, quem é que tá... mas ele tá agindo da mesma... Não, ele tá repreendendo. O outro está reagindo, ele está repreendendo para prender ele, porque ele infringiu a lei. Então, dentro de que moral e de que ética você está julgando o comportamento do outro e criticando? Dentro de qual contexto? Quantas pessoas você conhece que nem sabe... Sabe aquela história do acabou de chegar, quer entrar no trem e ainda sentar na janelinha, achando que tem toda a razão do mundo para dizer aquilo que está dizendo? Mas mais ainda, a ideia não é dizer para você, olha, não critique. A ideia é mostrar que toda ação gera uma reação. E quando você faz uma crítica, ou quando você recebe uma crítica, existe um modelo de defesa que nós usamos para lidar com aquela crítica. Quantas vezes você sabe que fez algo errado e aí você acaba agredindo o outro ou reagindo de uma maneira a dizer e justificar 1000 vezes que você não fez, só para não perder para o outro. Isso tem muito. A maioria das críticas que são extremamente negativas, se você não reage com medo, que aí você estagna ou você foge, se você reage realmente no intuito de se defender na ação, você, na maioria das vezes, acaba até convencendo o outro de que ele está errado. Se for um bom vendedor, acaba fazendo isso, não é? Exatamente. Quero falar uma coisa, você entrou no ponto de um exemplo de uma pesquisa que fizeram com assassinos. Primeiro, nós temos um pressuposto, né, que todas as nossas ações têm uma intenção positiva por trás. Você sabe disso, né? Sim. Então, tudo que nós fazemos, tudo que eu faço, tudo que você que está nos assistindo faz, tudo, tem uma intenção positiva. Mas matar o cara, para aquela pessoa que está matando um assassino, para ele tem uma intenção positiva. Então, quando você chega para essa pessoa e fala que ela é culpada, provavelmente, principalmente antes disso, normalmente os assassinos, eles não têm, como diz o superego e o id, eles não têm as emoções que criticam, que punem, que deixam estabilizado. Normalmente eles vivem naquela sintonia que é exatamente o estado que nós chamamos de adulto, que não existe uma emoção, as pessoas são frias. Então são duas coisas que nós temos que ponderar quando a pesquisa é feita com assassinos em relação a esse tipo de crítica. E mesmo assim, o cara é só pegar um ladrão. Você vê hoje em dia no Brasil como estão as coisas. Você pega o assaltante, ele fala, eu estou trabalhando. E nitidamente o cara ele tem a consciência que está trabalhando. Isso. Ele sai para trabalhar. Qual é o trabalho dele? Assaltar. É o trabalho dele. E ele é um trabalhador, ele só não tem carteira assinada. E é hoje protegido pela lei.
Pela justiça, pela lei não, mas pela justiça. Então, assim, é algo muito complicado isso. Os valores que as pessoas, elas acreditam que estão fazendo bem daquilo. Como tem depoimentos do cara que é um traficante. É o meu trabalho. É isso que eu faço, tem que respeitar o meu trabalho. E aí a gente entra na moral e na ética da cultura, enfim. Com certeza. O que é, na verdade, exemplar para nós, pode numa outra cultura não ser e vice-versa. Mas a ideia que eu citei, esse exemplo, não é na ideia de quem é o assassino ou não é, ou porquê, não é isso. É que na tentativa de, sobre um julgamento, justificar e se preservar, porque nós reagimos, quando somos agredidos, com a ideia de sobreviver. E não é só sobreviver fisicamente, é sobreviver emocionalmente e socialmente. É uma necessidade enorme do ser humano sobreviver socialmente. Tanto é que a gente tem pessoas que fazem dívidas, que fazem inúmeras situações, se expõem a situações que nem são de acordo com as normas e regras dela, para ser socialmente aceito, para estar socialmente vivo e presente. Nenhum animal gosta de ficar acuado, né, Fá? Quando você acua uma pessoa com acusações, com críticas, com julgamentos. E isso é a crítica, por mais que você ache que você está fazendo uma crítica positiva, você está ferindo o outro de alguma maneira, você está lesando o outro de alguma maneira. Você entendeu? Porque, para mim, quando você fala crítica positiva ou crítica construtiva, dói o meu ouvido. E a ideia é que a gente entenda também a diferença, que hoje se fala muito em feedback. Só que as pessoas têm confundido feedback e falam assim, só porque estou chamando de feedback, isso passa a ser algo legal. E tem feito críticas achando que está fazendo feedback. O feedback é você devolver para o outro a sua experiência. Então, olha, no meu ponto de vista, o seu livro, eu entendi e vivi isso, isso e isso. Isso não é... Eu não estou dando a minha opinião. Olha, eu acho que você deveria fazer assim, assim, assado. Eu acho que isso que você fez foi horrível. Eu tive a percepção, por exemplo, nesse momento, me causou uma sensação de desgosto. Causou uma sensação de desgosto para quem? Para mim. Se você leu aquilo e para você foi legal, peraí, deixa eu perguntar para outras pessoas. É diferente de eu virar para você e falar assim, olha, seu livro é uma porcaria, porque naquele momento eu achei horrível. Eu tenho uma ideia para identificar o que é o feedback. Faz o seguinte, ó, dá um joinha pra gente aqui, coraçãozinho, a gente sorrindo, só não dá aquela feia não, tá? Mas também pode dar, tudo é feedback. Não, quando você der a cara feia, eu acho que você pode dar a cara feia, porque a gente também precisa entender que podemos expressar como nós estamos nos sentindo. Claro. Mas se você der a cara feia aí, eu e o Carlos, a gente vai interpretar o seguinte, isso que a gente falou trouxe uma reação determinada naquela pessoa, que neste determinado momento vai fazer com que a gente possa rever determinada coisa que foi dita, para entender melhor o que nós causamos em você e perceber, será que a gente pode, se a gente acredita nisso, falar de uma maneira diferente ou a pessoa precisa compreender melhor aquilo que ela entendeu? Ela precisa se entender melhor, aquilo que incomodou. Porque às vezes a gente vive coisas, ou ouve coisas, ou assiste coisas que nos incomodam, que não tem nada a ver com o contexto do outro. Tem a ver com o nosso contexto interno, com algo que a gente está vivendo, ou algo que está incomodando, e que a gente não está se apercebendo, e a gente reage e responde ao mundo dessa maneira. Ó, ninguém pôs cara feia. Agora uma coisa interessante, cara feia também pode ser, para mim, a pessoa estava com a boca aberta falando alguma coisa, entrou uma mosca e ficou com cara feia. Porque no finalzinho eu vou dar uma dica para você em relação a críticas. Você que não gosta e recebe muita crítica, tá? Eu tava vendo outro programa, agora que eu voltei aqui pro YouTube, tem uma coisa importante isso também. É feedback. Se existe vamos pensar o seguinte, você pode me dar um feedback com uma carinha feia. Se você colocar a carinha feia lá e dizer assim, olha, eu me senti desta maneira. Isso é um feedback. Você está me dando a devolutiva da sua experiência frente a algo que você viveu comigo. Mas eu não estou te dizendo por sua causa, ou porque você disse errado. Eu que pus a cara feia. Por sua causa, ou porque você disse errado. E mais ainda, por sua causa. E porque você fez isso errado, aconteceu isso, isso e isso. Não, olha a diferença. Isso não é feedback. Isso é crítica. Faz outra vez a expressão. Por sua causa.
Olha que legal. E as pessoas chamam isso de crítica positiva. De crítica construtiva ou positiva. Acusando, dedo acusador. E assim, lá. não. Vou te dar uma crítica positiva. Aquele jeito que você falou foi totalmente errado. Errado pra quem? Né? Olha o feedback. Olha, aquela maneira que você falou, a mim incomodou. Eu não entendi muito bem o que incomodou, mas a mim incomodou. Peraí, se incomodou ele, será que incomodou mais alguém? Será que realmente foi a maneira que eu disse? Ou será que ele está fragilizado para lidar com isso? E mais ainda, se você está recebendo mais carinha feia do que joinha com determinado comportamento, peraí, deixa rever este comportamento, porque se o mundo está errado, ou eu tenho algo que está incomodando o mundo e que eu posso mudar ou rever. Deixa eu fazer uma pergunta. Pelo menos o nosso retorno aqui parece que está travando. É isso mesmo que está acontecendo? Está travando aí a live? Tinham colocado aqui que estava travando. A gente está com questões na internet. Não, espera um pouquinho só que eu vou tentar mudar isso aqui. Se cair, nós voltamos, tá? Espera só um segundinho que eu vou tentar. Vou buscar mudar, não vou tentar, vou buscar mudar isso aqui. Ver se eu consigo fazer com que isso aqui, pelo menos, facilite. Tá? Tá ruim mesmo. Espera um pouquinho só. Não, mas não estava assim. Agora que você começou a mexer aí que... Não, nem mexi nada. Então, não estava rodando Pronto. direito. Aqui. Vamos ver se agora melhora. Se cair, nós voltamos. Eu mexi numa configuração interna. Vamos ver se vai dar. Desculpa essa falha técnica aqui. A nossa internet que estava para essa configuração, ela saiu do ar. Agora para a gente conseguir entrar aqui com vocês, a gente arranjou uma que eu não sei, está com delay. Não. Agora acho que parece que melhorou. Aqui no meu retorno está melhorando, não está mais travando. Confere para mim aí. Dê o feedback para nós. Legal, boa. Desse feedback se não está travando, isso é importante. A Rose falou que agora não está travando. Não, acho que não estava. Estava travando um pouquinho só. Eu baixei, ele vai diminuir um pouco a qualidade, mas pelo menos ele passa o stream um pouco mais rápido. Desculpa essa parada, mas é a própria feedback. Isso é crítica, eu vou criticar as companhias, né? Nós saímos daquela que morreu e entramos numa outra que está na UTI. Então fica meio difícil, né? Infelizmente o que a gente sofre. Aí a gente percebe, você vê o que é crítica. Realmente isso é uma crítica para as empresas, não é construtiva, é crítica mesmo, porque acabam fazendo com que nosso trabalho não seja tão produtivo e muitas vezes acaba cansando. Isso é crítica. Vamos lá, continua. Te interrompi em algum momento, em algum lugar que eu não sei aonde. Na verdade, a ideia de hoje é você compreender que você pode expor aquilo que você está sentindo ou vivendo de uma determinada situação ou pessoa ou ambiente, mas a maneira como você vai fazer isso é completamente responsável pelo resultado que você vai ter. Se você dá uma devolutiva de acordo com a sua opinião e a sua experiência, sem esperar que o outro faça aquilo que você quer, porque quando você critica, você espera que o outro modele o comportamento de acordo com aquilo que você acha adequado. Que não necessariamente seja adequado para ele, ou para o contexto, ou para o momento em que a pessoa está vivendo. A gente vê isso muito... Vou pegar um exemplo muito fácil de vocês compreenderem. Um casal se separa, se divorcia, e aí começa, né? A mulher começa, por exemplo, a sair e aparecer com foto em festa. Mas nem se separou e já tá não sei aonde. Nem se separou, já tá na balada. Será que agora só começou isso? E 4 meses, 5 meses separada, já tá abraçada com outro não sei aonde. Será que ela chifrava, né? Traiu o marido? O que você tem a ver com a história do outro? Separou, não separou? Não, e aí, se aquilo tá te incomodando, peraí, o que isso tá me incomodando? É um julgamento interno que você tá fazendo, que provavelmente você acha que as pessoas vão pensar isso sobre si. A gente não julga nada no outro que a gente não esteja julgando em si mesmo. E pior, esse caso que você deu, posso dar interrompida? Pode. Podem acontecer, inclusive, duas vertentes. Primeiro, essa pessoa que está reclamando acabar saindo contra as pessoas só para tentar machucar o outro. E se não conseguir, porque o outro não vai ligar, ou outra não vai ligar, essa pessoa, além de ela não ter ligado, vai sentir
ainda uma sensação de rejeição. O outro nem ligou por aquilo que eu estava fazendo. Quer dizer, separou. A gente não tem nada a ver com a vida do outro. E ainda, porque existe o hábito de estar junto, de querer tomar conta da vida do outro, e etc. Eu não sei, Fá, eu nunca separei. Você já separou? Não, mas a gente Então, você já teve rupturas de relacionamento. Eu não estou afim de fazer um test drive de separação, é isso. pra gente poder ver como é que fica e tomar Volta, conta. volta. Se perdeu. Ele se perdeu, deixa eu puxar ele de volta. Como eu me perdi? Não posso fazer uma brincadeirinha, então? Volta. Porque eu preciso falar. Nós falamos de experiências próprias. Pelo menos assim, praticamente tudo que nós colocamos são experiências próprias. Mas eu não estou falando do fato da separação, eu estou falando do outro que está vendo o comportamento das pessoas que se separaram, Sim. julgando e criticando. Eu sei. Eu peguei esse exemplo porque a mulher tem muito hábito de fazer isso. Principalmente quando ela não tem coragem de fazer aquilo ou se comportar da maneira que a outra mulher se comporta. Eu invejo aquela mulher porque ela é independente, ela não tem filhos e trabalha e vive a vida dela do jeito que ela quer. Então, ao invés de eu dizer, olha, que lindo, que legal, eu falo, pô, isso aqui deve ser uma perdida. Eu não acho que pode ser que uma boa parte, a maioria possa ser mulher. Porém, eu acredito que quem faz isso é normalmente quem... porque para uma separação você precisa ter o acordo. Um entra com o pé, outro entra com a bunda. Normalmente é aquele que entrou com a bunda que fica essa sensação. Eu estou falando das outras pessoas, da família, dos amigos, eu não estou falando do casal. De terceiros? De terceiro tem julgamento por tudo quanto é lado. É Principalmente, dos terceiros que eu tô falando, principalmente, eu não tô falando. Tá, então agora que eu entendi. E principalmente o time, Vamos né? aproximar o mapa. Pessoas, eu tô falando, você tem uma amiga. Não, principalmente o time, né? Cada um tem um time. Uma amiga que se separou. Né? Um casal de conhecidos que se separou. Não estou falando de um se relacionando com o outro, porque essa relação é toda complicada, envolve sentimentos, envolve um monte de coisa. Estou dizendo de você julgar o comportamento do outro que é diferente do seu. Né? Essa crítica que não é produtiva. Então vamos... Só para vocês entenderem. A crítica é algo que julga e o feedback é você dar a devolutiva do que você sentiu e da sua experiência, independente da reação do outro. O feedback não busca moldar o outro, nem fazer com que o outro passe a agir da maneira que você acredita que seja certo. A crítica tem essa intenção, o feedback não tem essa intenção. Mas vou voltar no casal. Oh, meu Deus do céu. Não, assim, já tive pessoas conversando e é claro, fazendo atendimento, que o mais estranho é que exatamente esse time, cada um tem o seu time e o time de um critica o outro. E quando é amiga, você falou no caso de amiga, principalmente, ou pessoas muito próximas, quando a crítica é muito pesada porque teve a separação e de repente o casal resolve voltar, nossa, aí pronto. É uma complicação, é aquele negócio da pessoa não ter papa na língua e às vezes fala demais da conta e depois não consegue mais conviver com o casal. Bom, perde verdade, amizade. Isso aí dá o tema de uma live, porque aí o quanto que você também não foi sincera com o outro durante todo aquele tempo, né? O quanto a gente se mete na vida do outro, né? Dá uma live enorme, a gente vai, depois dessa história do casal, a gente vai bolar um o ser humano adora se meter na vida do outro. Mas vai lá. Qual é a ideia? Que você possa se expressar, sim. É importante, por exemplo, nesse caso que o Carlos citou, o que acontece da mulher quando se separa? Vai lá pra amiga e fala tudo que ela sempre teve vontade de falar e nunca teve coragem. Né? Agora eu posso falar. Já que ela não tá mais com ele agora, eu posso falar tudo que eu pensava. Mas por que não falou da maneira certa quando tava junto? Olha, na minha experiência, pra mim, esse tipo de comportamento eu não aceitaria de uma pessoa que tá comigo. Mas não esperando que a amiga deixe de aceitar o que brigue com o marido. Simplesmente expondo que, para ela, dentro dos princípios, valores e crenças dela, aquele comportamento daquele companheiro não encaixa, não serve, não funciona. Você vê tudo isso em cima de uma crítica. Nós estamos falando só de crítica, do julgamento. Como é complicado o julgamento. Mas olha a diferença, né? Para quem julga, a pessoa às vezes... Aí que tá, Fá. Para quem está julgando, e normalmente nós estamos dos dois lados. Nós estamos dos dois lados. Quando estamos julgando, nós não nos percebemos, na maioria das vezes, o que estamos fazendo. Quando estamos sendo julgados, nós sentimos toda a carga
desta crítica, desta avaliação, de tudo isso que vem para cima da gente. Então é necessário, quando você quer dar a sua opinião, prestar muita atenção naquilo que você, principalmente quando é na vida do outro. E, como eu gosto daquela frase, repito várias vezes, é uma frase que dizem que foi frase de Jesus, que a boca fala que o coração está cheio. E normalmente a crítica, a pessoa que está criticando, normalmente ela está criticando para um espelho. Que é aí que eu ia entrar agora. Ah, eu já te dei o link, tá vendo? Porque as nossas piores críticas são as nossas autocríticas. E nós fazemos o mesmo processo. Nós temos um pensamento de crítica e de julgamento, e aí nós desenvolvemos um comportamento que justifica essa crítica, que na maioria das vezes são os nossos sabotadores, e aí você acaba, mesmo tendo a crítica, mantendo aquele comportamento que você não gosta, ou até que você gosta, mas que, por uma crença incutida pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu tio, pelo seu avô, aquilo passa a ser supostamente verdadeiro para você, e mesmo que não funcione mais para você hoje, que é totalmente destrutivo na sua vida hoje, essa crítica mantém o comportamento e você se justifica tendo um comportamento que a gente chama de um comportamento supridor, né? Ele vai suprir isso de outra maneira. Que aí a gente vai aos vícios, a gente vai às doenças, a gente vai aos hábitos negativos que vão fazer com que compense. É uma compensação dessa autocrítica, que é diferente de você fazer um autofeedback, que nada mais é do que uma autoanálise. Peraí, naquele momento eu tive aquele comportamento e tive este resultado. Era o resultado que eu queria? Não, não foi o resultado que eu queria, foi totalmente ao contrário. O que eu posso rever neste comportamento? É diferente desse seguinte pensamento, ó. Tô fazendo as suas vozes internas, hein? Caramba, você fez essa porcaria errado de novo. Você sempre faz essa droga, sempre fala essa porcaria. Olha só o que aconteceu com você. Não vai aprender nunca. Isso é um nem feedback. E aí fica assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Bem feito. Você merece. Você merece. Você merece. Você merece. Você merece. Você merece. E a vozinha fica cutucando e batendo aqui dentro, e fica. E você sente uma culpa que chega até a curvar o corpo, assim, ó. Carrega o mundo nas costas. E quantas coisas na sua vida você não acaba fazendo assim? Deixando com que essas críticas internas e seu juiz te domine, né? Esse superego inflamadíssimo controle as suas emoções através de medo, através de culpa, insegurança, falta de autoestima, uma autoimagem distorcida, deturpada. Não é só com o outro que a gente tem que reavaliar a questão de não usar mais a crítica. É com você também. Você buscar desenvolver um novo comportamento, uma nova maneira de olhar para os seus comportamentos. Não julgando, não apedrejando, não se criticando, mas sim reavaliando, revendo e reprogramando, pensando numa nova maneira de agir para ter um outro resultado. Separando crítica de feedback, agora que você entendeu o que é um e o que é outro, vamos falar especificamente de críticas, tá? Normalmente aquela pessoa a pessoa que critica algo, eu vou te falar normalmente não 100%, porque é sempre bom deixar 1% de fora. Normalmente aquela pessoa que faz a crítica, ela vai ter a falha semelhante no mesmo ou até em outro contexto. Por isso que ela está falando por espelho. Porque se de repente eu tenho uma coisa que... vamos lá. Vamos dar um exemplo. Eu não posso reconhecer aquilo que eu não conheço, né? É mais ou menos isso que eu queria falar, mas eu queria falar em exemplos. Eu não posso entender, eu não posso dizer para o outro. Por exemplo, nunca me incomodou, vou dar um exemplo, nunca me incomodou toalha molhada em cima da cama. Nunca me incomodou. Nunca. De lado nenhum. Então, de repente, por um dia eu deixo e a Fabiana vem e começa com uma crítica. Toalha molhada. Eu vou olhar, para mim não vai incomodar. E se ela deixar a toalha molhada na cama, não vai me incomodar, porque não é meu. Eu não tenho isso.
Então eu não tenho como ficar acusando, criticando, julgando daquilo que eu não tenho. E aí vai além. Porque aí, quando eu revejo de forma de feedback essa observação que ele me devolve, eu percebo que eu também não tenho. Mas que, na minha história, a minha mãe, ou meu pai, ou meu cuidador, que pode ser a babá, a tia, a avó, tinha esse comportamento e me exigia ou cobrava de mim esse comportamento. E aí, no intuito, que é para você compreender melhor lá o que eu disse no começo, no intuito de justificar, eu desenvolvo o comportamento igual, julgador, com o outro, justificando o meu comportamento, que eu não consigo enxergar. Será que, não sei se você está assistindo sem conseguir entender esse processo, porque é um processo... Dá um joinha aí se a gente está sendo claro ou se está confuso. Porque é um processo tão bonito, quando, pelo menos para mim, eu posso dizer isso, quando eu entendi isso, e quando as pessoas entendem, os relacionamentos eles melhoram tanto, porque você passa a deixar de exigir mais do outro e exigir mais de si, e passa a deixar de se julgar mais. E entender o seu processo interno. Como ela falou, nem dela era um exemplo, tá? Entre aspas. Nem dela seria o comportamento. Alguém embutiu, mas ela falou, eu também não ligo para isso. Por que eu estou aqui enchendo os paguás da pessoa que eu amo, amo, estou enchendo os paguás, porque você ama, você não vai encher o paguá, mas a gente ama, então vamos encher o paguá. O que é amor? É muito maluco isso. Vamos encher o paguá da pessoa, porque... eu cresci achando que isso é certo. Então, tomar muito cuidado. Crítica, julgamento. Quem julga tem interno. Feedback, você pode dar de várias maneiras. E, inclusive, tem maneiras com qualidade, com responsabilidade. Eu tenho um outro exemplo para dar. Fala. Para vocês entenderem bem. Existia uma pessoa responsável nos Estados Unidos por cuidar de operários e a única responsabilidade que ele tinha era a segurança dos operários. E dentro dessa segurança, o que acontecia? Os funcionários precisavam trabalhar o tempo que eles estivessem dentro daquela obra de capacete. E aí, os funcionários esqueciam o capacete. Aí ele, ele ia lá, gritava, berrava, dava bronca, os funcionários colocavam o capacete. E aí, depois de meia hora, o que acontecia? Sem o capacete. Ou seja, além de ser desgastante, o resultado que ele tinha não era adequado. Aí, num determinado dia, ele percebeu que ele estava dando um murro em ponta de faca. Estava secando o gelo, que aquilo não dava certo. E aí ele chegou perto de um funcionário e fez a seguinte pergunta. Deixa eu te perguntar uma coisa. O capacete dói a cabeça? Aí o funcionário falou, não. Te incomoda de alguma maneira usar o capacete? O funcionário falou, não. Quando você coloca o capacete, você se sente desconfortável, se sente mal, se sente feio até? Não. Sabe o que acontece? O capacete foi criado justamente para que você sinta bem-estar, para que você esteja bem, para que você esteja protegido, para que a gente não tenha nenhum acidente e para que você não tenha uma consequência dentro do seu trabalho que possa prejudicar você. Será que não seria mais adequado você usar o capacete? Esse cara pôs o capacete e naquele dia não tirou mais o capacete. Ele fez a mesma coisa. Ele tinha o mesmo objetivo. Qual foi a única diferença? Primeiro ele entendeu como o outro se sentia sobre aquilo e depois ele devolveu para o outro exatamente aquilo. Primeiro ele quis o feedback do outro, né? Quando você põe o capacete, qual é a sua experiência com esse capacete? Se ele perguntasse assim, ó, quando eu grito com você ao pôr o capacete, como você se sente? O cara teria falado coisas totalmente diferentes. Eu odeio o capacete dói a minha cabeça, mesmo que não doesse. No sentido de justificar o comportamento dele, por quê? Porque a crítica do outro gera nele uma necessidade de autodefesa. E aí o que aconteceu? Ele mostrou, através de uma nova maneira do cara olhar para o capacete, que aquilo era mais adequado e que ele precisava usar aquilo. Que não era uma necessidade do chefe, né, ou do líder, porque ali ele era líder, no começo ele era chefe, ali ele passa a ser líder. Não era uma necessidade dele, mas uma necessidade do operário. Para que o operário se mantivesse bem, saudável e tivesse bem-estar.
Isso aí. Interessante. Ou seja, se você tem algo para dizer a alguém, até para você desopilar o fígado, até para você se ficar num ambiente melhor, ou até que você realmente precisa que aquela pessoa tenha uma atitude diferente para que aquilo que vocês têm em comum consiga ser realizado, busque mudar a maneira como você está fazendo. Busque dar para ela a sua experiência de forma produtiva, mostrando o seu ponto de vista, sem dar a sua opinião e sem dizer que o que ela está dizendo é errado. Porque é errado para quem? E mais ainda, você quer ganhar mais ainda? Dê algo positivo no final de toda essa sua observação. Por exemplo, no caso do cara do capacete. Esse capacete, então, e você faz um excelente trabalho. Você é um funcionário imprescindível para mim. Eu não posso correr o luxo, porque você não está usando o capacete, de perder o seu trabalho. Olha só o que você fez. Além de você ensinar para o outro aquilo que ele sabe, fazer ele perceber o próprio comportamento dele, que é inadequado. É inadequado aquele comportamento? É. Mas você não está dizendo que é inadequado. Você está dizendo para ele o porquê que ele precisa usar e em qual contexto isso fica adequado. E mais, você está reconhecendo aquele ser humano como algo importante. E vou além. Faça isso com você. Poxa, hoje não foi legal esse comportamento. Fui estúpido com alguém no trabalho, não tive paciência com o meu filho, discuti por bobeira com o meu marido, fui seca ou grosseiro com a minha mãe, meu pai, meu amigo no telefone. Ok, você sabe que aquele comportamento não foi legal. Qual é o novo comportamento que você vai ter? E mais ainda, olha, você foi grosseiro naquela hora, mas naquele outro momento, olha que legal que você fez. Você conquistou aquele contrato, você fez um carinho no seu filho, e a gente falha. Essa é a grande magia do ser humano. Nós estamos aqui para aprender, não somos perfeitos. Nós falhamos a todo momento, nós temos resultados inadequados a todo momento. Aí são escolhas, você continuar tendo comportamentos inadequados, ter a autocrítica e ainda mais criticar e transformar a vida do outro, vou pôr entre aspas, no inferno. Ou o Carlos hoje ele está nesse comportamento extremamente corrente de colocar o som. Mas eu gosto de ver sua voz em estéreo. Repetidas vezes para nós. E ele até agora fez com que eu perdesse meu raciocínio. Voltando, Fabiana, voltando. Ou então, você trazer um novo comportamento, reavaliar e dar para o outro feedback sobre a sua experiência. Numa boa, olha, puxa, para mim isso soa dessa maneira. Ah, mas eu não acho. Ok. Aceite a opinião e a forma como o outro está lidando com aquilo, até porque você não é o outro, não está vivendo a vida do outro, não está olhando, né? Ó, meu olho já está melhor, então eu já estou vendo aquilo que eu comecei a me enxergar aqui, já está diferente. E a gente faz isso o tempo todo. A maneira como você enxerga determinado fato na hora que você acorda não é a mesma maneira que você vai enxergar esse fato na hora que você vai dormir. Aconteceram coisas no seu dia que mudaram o seu humor, mudaram a sua história, mudaram a sua forma de pensar, um aprendizado novo, uma experiência nova, enfim. Use essa nova maneira de rever os atos, atitudes e comportamentos da sua vida de forma, aí sim, positiva. Porque é com o intuito de você mudar, o intuito de ter melhores resultados e não no intuito de se julgar e criticar simplesmente por fazer. E por final, entenda uma coisa. A crítica é apenas e sempre a opinião do outro. Nada mais do que isso. A crítica é apenas a opinião do outro. Você pode, quando você for criticado, você pode pensar isso e entender que lixo entra, lixo sai. Respira fundo, dependendo da circunstância, é você que vai decidir o que é mais adequado. E se você for responder, quando a pessoa te critica, e você for responder
que a sua opinião, a sua crítica é apenas a sua opinião, responda com muita calma, porque você vai deixar a pessoa com raiva. Tá? É uma verdade, você vai fazer com que a pessoa entre no eixo de uma verdade. A opinião, a crítica é apenas a opinião do outro. E ponto. Então, quando você virar para a pessoa e falar, isso é apenas a sua opinião, fale educadamente. Porque se você tiver que falar bravo, você vai arranjar encrenca. E de qualquer maneira você vai cutucar. Já vai porque cutucar. as pessoas não estão preparadas. Na hora, mal educado, estou tentando ajudar. Não, você vai ver isso muito. Mas é mesmo. Puxa, olha, pô, cara, você não fez isso legal. Você devia fazer. Eu virar, não, é só sua opinião. Mal educado, né? Grosso, estúpido. É o que vão falar para você. E se não falar, pensam. Então falem com muita delicadeza para que a pessoa entenda. Não precisa falar também com delicadeza demais, porque é só a opinião da pessoa. Fala com tranquilidade, tá? E seja feliz. E quando não precisar falar, cuidado, para não precisar agredir o outro, porque o outro tem o hábito dele. Lixo entra, lixo sai. Aprenda isso. Lixo entra, lixo sai. Não guarde para você, não. Não guarde. É isso aí, acho que podemos encerrar e aí agora a live eu de vou hoje. Te dar um feedback. Ficou legalzinho esse negocinho passando aí, né? Gostou? Estamos evoluindo, hein? Eu vou te dar um feedback para você que está assistindo agora ou para você que você vai assistir depois. É muito bom poder contar com a sua audiência, contar com a sua presença, contar com os seus feedbacks, com os seus comentários. É muito bom para nós poder revermos e reassistirmos as nossas lives, nossos vídeos, as nossas dicas, sobre o ponto de vista de vocês. Porque a nossa ideia é cada vez mais se aproximar daquilo que é importante, que faz diferença para você, porque essa é a nossa intenção e a nossa missão. Por isso, deixe sim seus comentários, entre lá no YouTube, no nosso canal, assista os outros vídeos que nós temos, dê a sua opinião, compartilhe com outro aquilo que te faz bem. Talvez seja bom você compartilhar com outro aquilo até que nem te fez tão bem, mas que talvez faça bem para uma outra pessoa. Muito obrigado. Queremos agradecer muito a presença de todos vocês que não necessariamente agora ao vivo, mas que depois vão lá e clicam e às vezes não estão assistindo a gente, mas têm a disponibilidade, estão ouvindo o nosso áudio. Eu sei que tem gente que já me disse que ouve 1, 2, 3, 4, 5 vezes a mesma live para poder absorver cada vez mais e ter mais sentido as ferramentas e os aprendizados colocar em prática no seu dia a dia. Muito obrigada e eu quero dar esse feedback para vocês. É muito bom, muito, muito, muito bom estar com você, fazer essas lives, estar presente com você nas nossas vidas, nossas lives. Aí sim. Com certeza. É isso aí. Uma boa semana. Até quinta-feira que vem. Então, tchau, tchau. Até semana que vem. Um beijo enorme. Encerrando. A gente se vê. Vamos ver se eu acerto o botão.